O seu nome para Deus é mais importante. O seu título revela o seu talento, mas o seu nome revela seu caráter. O talento pode até abrir a porta, mas é a dignidade que mantém a porta aberta. Você precisa cuidar do seu nome. Para isso, você precisa valorizar o seu caráter. Não esqueça, nome é mais que função. Função é mais que título. Então tenha um bom nome, cumpra a sua função, depois pensa no título. Paulo vai colocar primeiro seu nome, depois o seu título. Mais importante que o título é você ter o nome limpo, é você prezar pelo seu ministério, é você valorizar a sua salvação em Cristo, é você valorizar a sua família, é você valorizar a história. O título mais nobre, alto e elevado no Antigo Testamento era homem de Deus, servo de Deus. Sim, precisamos entender que é o nosso nome que está escrito no livro da vida. Em terceiro lugar, o capítulo missionário, eu queria chegar aqui, cheguei. O capítulo missionário revela que a igreja tem dois endereços. Quantos? A igreja tem dois endereços. Perceba o que Paulo diz no versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Primeiro endereço, aos santos que estão em Éfeso. Segundo endereço, fiéis em Cristo Jesus. Não é com Jesus, é em Jesus. A igreja está em Éfeso, mas também está em Jesus. A igreja está em Jesus, mas também ela está em Éfeso. Precisamos viver esse equilíbrio da igreja. Precisamos viver nessas duas dimensões. E a igreja consegue. Se a Bíblia diz que ela é assim, é natural ela se comportar dentro dessas duas dimensões. Em Cristo, em Éfeso, sua cidade, seu país, seu estado, seu município, seu bairro. Em Cristo, comunhão com Cristo. Em Éfeso, comunhão com as pessoas. Porque evangelho que isola não é santificação, é satanização. Você olha para o outro e diz: se afasta de mim, porque eu sou mais santo que tu. Isaías disse que quem diz assim para o próximo: se afasta de mim, porque eu sou mais santo que tu, é fumaça no meu nariz, diz o Senhor. É só fumaça, não tem tanto efeito. Em Cristo, a dívida do pecado foi cancelada. Em Éfeso, tu compra e paga tuas dívidas. Você precisa entender essas duas dimensões. Em Cristo não estamos órfãos, mas em Éfeso devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Em Cristo dizimamos, ofertamos, mas em Éfeso pagamos nossos impostos. E aí, meu querido, a maioria não entende o que Jesus disse. Em Cristo damos a Deus o que é de Deus, mas em Éfeso você dá a César. Aí muitos de nós olhamos para Brasília e falamos: ladrões. Mas se você sonega os impostos, você também é ladrão. Olha lá para Brasília e diz: ladrões, Lava Jato neles. Mas você compra pirataria. Você vende pirataria. Tu também é ladrão. Aí você diz, você olha para Brasília e diz: Lava Jato neles. Aí o Espírito Santo olha para tu e diz: lavagem da palavra para tu.
Brasil vai mudar se você mudar. Eu odeio, porque no Facebook o camarada entende de tudo. Eu odeio esse país que não investe na educação. Você lê quantos livros no mês? Hipócrita. Não esqueça de que estamos em Cristo, mas também estamos em Éfeso, ou seja, temos direitos, deveres sociais. Só que Éfeso às vezes se esquece de que estamos em Cristo. Éfeso quer criar leis para quebrar nossos princípios. E a igreja sabe que quem quebra princípios, por princípios será quebrado. Então a igreja está em Éfeso, mas ela não é fiel a Éfeso. Paulo diz: está em Éfeso fiéis. Onde eu quero chegar? Voa não, fica comigo. Eu anotei aqui. Já tem lugares que querem excluir a religião do governo e da política. Crenças religiosas nunca devem ser mencionadas em atividades governamentais ou prédios públicos. Jamais a religião deve ter qualquer papel no processo de tomada de decisão na política ou no governo. Vem pra cá, a gente sabe do nosso dever, mas também dos nossos direitos. Já estão se opondo às orações no início de reunião na Câmara de Deputados, vereadores. Os 10 mandamentos que sejam tirados de lugares públicos. Estão querendo proibir manifestações religiosas em escolas de ensino médio. Estão querendo impedir orações de eventos desportivos, nem mesmo menção do nome de Jesus. Por quê? Nem mesmo menção do nome de Jesus. Estive numa casa de recuperação em Goiânia. O pastor pediu oração, porque estavam tentando proibir de usar falar o nome de Jesus em casas de recuperação. Por quê? Porque o diabo sabe que esse nome cura, liberta, transforma, resgata. É por isso que eu te aconselho: não critique, não zombe, não despreze os nossos representantes políticos. Não despreze aqueles que Deus abre acesso aos líderes governamentais. Nós estamos em Cristo, mas também estamos em Éfeso. Mas alguns crentes imaturos têm a coragem de dizer: não, isso é normal, a igreja tem que ser perseguida assim. Não adianta tentar nada. E se nossos pais pensassem assim antes de nós? Não teríamos a liberdade religiosa que temos. Moisés teve acesso a Faraó e trabalhou em benefício do povo de Deus. Neemias teve acesso ao rei e invocou em benefício do povo de Deus. Mardoqueu era o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, juntamente com Esté, tiveram acesso em benefício ao povo de Deus. Misael, Ananias, Azarias tiveram influência, porque Daniel tinha acesso ao rei. João Batista, em Lucas 3,19, a Bíblia diz que ele pregava a verdade, repreendendo Herodes, um líder político. A Bíblia diz em Atos 24:25 que Paulo pregava ao governador Félix sobre a justiça, temperança e juízo final. Tem acessos que eles têm, que Deus deu a eles e não deu a mim, não deu a vocês. Então vamos orar como a Bíblia ensina, vamos abençoá-los, vamos profetizar a sabedoria de Deus. Eu não estou pregando uma dependência do governo. A igreja não depende, a igreja conta. A maior dependência da igreja é de Jesus de Nazaré. Mas nós temos nosso papel a cumprir como habitantes de Éfeso.
Éfeso. Aí você não pode se esquecer dessa realidade. Éfeso quer aprovar o aborto, mas quem está em Cristo diz não. Éfeso quer criar leis para silenciar o evangelho. Quem está em Cristo diz. Éfeso quer impor de forma disfarçada o homossexualismo para nossas crianças nas escolas, mas quem está em Cristo diz. Éfeso diz que o importante é ser feliz, mas a igreja diz que o importante é ser fiel. Você não pode se esquecer de que você está em 2 endereços. A terceira lição do capítulo missionário é o valor do preparo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem escreveu a carta aos Efésios? Paulo. E Paulo tinha preparo? Tinha. Por que Paulo muda vidas até hoje? Por que Paulo influencia vidas até hoje? Esse camarada tinha preparo na oração. É por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 16: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. No capítulo de número 3, versículo de número 14, quem está me ouvindo diz amém. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai. Paulo era um homem preparado na oração. Capítulo de número 6, versículos 17 a partir, escuta isso: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como, Paulo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19: orai por mim também. Aí quando você vai ler a vida de Paulo, você percebe que em Atos 9, o camarada novo convertido passa 3 dias orando. Em Atos 13, na primeira viagem missionária, a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Espírito Santo enquanto orava e jejuava. Atos 16, 13, a Bíblia diz que ele saiu procurando um lugar para orar e achou à beira de um rio. Atos 16 também diz que Paulo e Silas orava e cantava na prisão. Atos 20 e 36 diz que Paulo se pôs de joelhos e orava com todos. Atos capítulo 21, 5 diz que Paulo orava de joelho na praia. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele disse: eu orei 3 vezes para que o Senhor afastasse o espinho da minha carne, mas quando eu acabei de orar, o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem gente que é considerado grande porque é famoso, mas para Deus grandes homens são homens de oração.